Fala pessoal, mais um dia e hoje chegando ao 21º dia. O que a gente está fazendo aqui? Estou lendo o livro A Magia. A Magia é um livro que é a derivação, a continuação do livro O Segredo, que também é um filme. Nesse filme e livro, a autora fala como conquistar, como co-criar seus desejos, sonhos, em qualquer área da vida. Saúde, relacionamento, dinheiro, enfim, qualquer coisa. Ela passa isso, mas o livro A Magia vem para complementar isso, colocando 28 exercícios para você fazer durante 28 dias, 4 semanas perfeitas, e cada dia é um tipo de gratidão, que a gratidão é a base de tudo isso e a forma mais fácil de você conseguir conquistar suas coisas, mudando o seu pensamento, mudando as suas palavras, enfim, tudo isso. E hoje eu não tinha conseguido ler esse capítulo e hoje eu consegui. É um capítulo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais extenso, mas ele traz uma coisa que eu tenho bastante isso e toda pessoa que tem um pouco mais de ansiedade tem em nível altíssimo. Bom, vamos lá. Hoje é capítulo 21, então, resultados extraordinários. Primeira coisa, começa com uma frase, né? Então você costuma dar graças antes das suas refeições? Pois bem, eu dou graças antes do concerto da ópera, antes da peça, antes de abrir um livro, antes de fazer um desenho, uma pintura, de nadar, de fazer esgrima, de lutar boxe, de andar, dos meus momentos de lazer, de dançar e antes de mergulhar minha caneta no tinteiro. Foi um escritor que falou isso, não consigo pronunciar o nome dele aqui, mas a gente veio praticando a gratidão em vários momentos, em várias coisas, mas não em tudo, e não em 100% das coisas. Então, por exemplo, por exemplo, eu não dei graças por eu estar conseguindo gravar esse vídeo antes de começar a gravar. E eu deveria ter feito isso. Então não é coisas grandes que você vai fazer, as coisas pequenas também, tá? Eu vou ler algumas partes, porque esse capítulo é bem interessante, tá? Você certamente já pensou alguma vez, tomara que tudo corra bem, ou tomara que isso dê certo, ou vou precisar de muita sorte. Quando você pensa assim, você está torcendo por um bom resultado em uma determinada situação. Mas a vida não é determinada pelo acaso ou por um golpe de sorte. As leis do universo operam matematicamente da forma mais precisa possível. Isso é algo com que você pode contar. Bom, normalmente a gente... que Deus me ajude, se Deus quiser, nossa, eu tive sorte, nossa, tomara que isso dê certo, eu tô torcendo para dar certo. E na verdade, tudo isso que a gente falou, tudo isso que eu falei agora, que normalmente as pessoas falam, é contar com a sorte de alguma forma. Pode ter se preparado, pode ter feito tudo isso, mas querendo ou não, elas jogam isso, tira a responsabilidade delas. Por que não trazer? Por que não entender essa lei que rege o universo, que aqui fala sobre a lei da atração, mas na verdade são várias leis que regem o universo, e por que não entender essas leis e a partir do momento que entender matematicamente como eles falam, você saber isso por saber. Então, você não sai da sua casa pensando assim, nossa, tomara que a lei da gravidade ainda esteja funcionando para eu conseguir sair de casa e não sair flutuando por aí.
Um piloto de avião não torce para todas as leis da física, de termodinâmica, de transferência de fluidos, enfim. Ele não torce para isso estar funcionando, ele sabe que funciona. Ele simplesmente entende a matemática e obedece à lei. É mais ou menos isso que esse capítulo está propondo para a gente, nessa primeira parte, tá? Então, você deve usar seus pensamentos e os sentimentos para atrair os seus resultados, para atrair o que você quer de resposta. E ser grato por qualquer coisa que você vai fazer antes de fazer é o início disso tudo. E é a forma mais fácil de você caminhar em direção ao que você deseja, tá? E agora a gente vai entrar em outra parte desse capítulo que ele está dividido nessas duas partes. Você dá graça em tudo, não contar com a sorte, não ficar torcendo para algo dar certo, e sim se preparar e simplesmente ter certeza que aquilo vai dar certo, porque você está cumprindo com os exercícios da gratidão, tá? Segunda parte agora desse capítulo fala sobre quando acontece alguma coisa inesperada. Mas inesperada não significa aqueles segundos ou aquele tempinho antes de você entender o que está acontecendo. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Você chega no seu serviço e um amigo, um colega seu fala assim para você: ó, o chefe tá te chamando e quer você lá agora. O que você pensa? Normalmente, às vezes, não é coisa boa, ou, no mínimo, ele deve estar bravo ou alguma coisa, enfim, no mínimo você vai pensar isso. Se não pensar, coisa ainda pior, tá? E hoje, esse livro vem fazer uma reflexão de trocar esse tipo de pensamento antecipado. Por isso que eu falei que quem tem ansiedade mais forte sofre isso de uma maneira muito alta. Por exemplo, uma pessoa que você se relaciona fala assim, ó, viu, quando você chegar em casa a gente vai conversar. Acabou o seu dia, acabou. Ah, eu tô precisando conversar com você, é sério. Até essa conversa chegar, acabou o seu dia. Porque você não vai esperar coisa boa. Normalmente 100% das vezes você não vai esperar coisa boa. Eu não espero coisa boa. Um exemplo que na hora que eu li esse capítulo, essa parte específica, eu lembrei. Às vezes eu tô fazendo outra coisa, longe da empresa, a pessoa que atende lá manda uma mensagem para mim, de áudio. Eu olho, vejo que é uma mensagem de áudio, esses segundos até eu abrir a mensagem, clicar no play e ouvir a mensagem, é assim, dependendo do dia, é assim, nossa, o que será que aconteceu? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? E às vezes pode ser assim, nossa, consegui mais uma venda. Nossa, ó, deu certo tal coisa e a gente vai conseguir isso. Às vezes é problema também, mas eu nem dou o benefício da dúvida. Eu já vou pro negativo. A maioria das pessoas fazem isso. Então, essa segunda parte do capítulo mostra, convida você a pensar diferente. Mas não nessas situações, assim, um pouco mais extremas, mas em qualquer situação diferente, porque a sua vida vai mudar, os seus desejos vão se realizar, o status quo vai movimentar a partir do momento que alguma coisa quebra o padrão. E se, quando algo quebrar o padrão, a gente pensar negativo nisso, o que a gente vai... A gente vai estar atraindo só coisas negativas e não coisas positivas. Porque, assim, ele dá exemplo assim, ó, caso você perca o ônibus para ir para o trabalho, é uma situação que aconteceu, que aconteceu simplesmente.
Então, normalmente você fala, putz, que droga, vou chegar atrasado, e aí, enfim, aí vai, pensamento de ansiedade. E por que não pensar, pelo menos de forma mágica, igual lá no começo desse livro, eu falei pra gente falar assim, ó, pensar como uma criança pensa no Natal. Nossa, tá atrasado, eu perdi o ônibus, mas pode ser por uma coisa ainda melhor que vai acontecer. Talvez essa coisa que aconteça, a gente nem vai saber que aconteceu e foi melhor naquele momento pra gente. E talvez não, talvez foi só que você atrasou mesmo. Mas por que não pensar da forma mais positiva possível? Isso é um convite para todo mundo e acho que a maioria não pensa positivo e é por isso que a maioria não tem os resultados que querem. Então, tá na hora de eu, você, todo mundo mudar essa questão. Bom, deixa eu ver aqui. Eternamente grato. Tá. E aí já começa a parte do exercício que a gente vai fazer hoje, tá? Então, em qualquer situação, sempre pensar de um lado positivo. Eu sei que no começo vai ser muito difícil. A gente vai tentar de um jeito, aí esqueceu, pensou negativo, tenta pensar positivo e vai ficar essa briguinha um pouquinho, mas depois, da mesma forma que a gente formou essa capacidade de pensar negativo, a gente vai formar a capacidade de pensar positivo e escolher um outro caminho, sempre, tá? Não importa o que acontece do lado de fora, importa o que a gente vai tirar disso, importa o que a gente aprende com tudo isso, tá? Bom, então o exercício do 21º dia é o quê? Novamente, enumerar 10 situações, 10 bênçãos que você acredita que é grato, explicando pelo que você é grato e por que você é grato por isso. 10 no mínimo. Depois, no começo do dia, escolher 3 coisas ou situações que sejam importantes para você naquele dia e que você queira ter o resultado diferente. E aí você vai escrever no papel, no seu caderninho da gratidão, obrigado pelo resultado extraordinário de eu fazer a reunião importante com o cliente. É um tipo de resultado, tá? Terceiro exercício. Fazer uma lista de outras 3 coisas e colocar no papel como se estivesse escrevendo depois de ter recebido o desejo. Então, você vai pensar nessas 3 coisas, que aí é a terceira etapa, né? Não é o terceiro exercício. Você vai escolher essas 3 coisas e pensar nelas. Depois você vai escrever, igual eu falei para você, obrigado pelo resultado extraordinário de fazer reunião com o cliente, tá? É a terceira etapa. Quarta, escolher 3 acontecimentos inesperados que vão surgir ao longo do dia e que você possa se sentir grato por eles. Uma ligação, um contato que entrou em contato com você, um e-mail que chegou, talvez uma pessoa que foi até o seu trabalho, uma situação diferente que você passou no seu trabalho. Então, e aí você vai, antes de qualquer coisa, evitar o pensamento negativo daquela situação e falar obrigado pelo resultado extraordinário. Então sempre obrigado pelo resultado extraordinário de eu ter feito, de eu ter recebido essa ligação e ter sido extraordinária para mim, tá? Então são 3 coisas que você vai querer que aconteça e durante o dia, ao tempo que for acontecendo as situações,
você evita pensamento negativo, coloca um pensamento positivo e no final você escolhe 3 situações que aconteceram e agradeça essas situações que aconteceram diferente do seu dia, que quebraram aquele status quo, aquele status padrão que você tem, tá? Independente do que for, a agradecer, tá? Antes de dormir, pegar sua pedra mágica e pensar nas situações que você foram positivas no dia, na sua opinião, e escolher uma para ser a top situação do dia que positiva, beleza? Então, consegui vencer o capítulo 21 e agora a gente vai passar por o 22, é claro, né? Porque a gente venceu esse capítulo. Aqui, meu caderninho da gratidão que estou fazendo. É um caderno que eu gosto dele sem pauta, né, que fala. E aqui a minha pedrinha da gratidão, que já eu vou pegar ela lá e lembrar de tudo que aconteceu no dia. Beleza, pessoal? Até mais. Valeu por acompanhar até agora.